Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais The Deep Dive. Isso aí. Hoje vamos mergulhar num tema que, confesso, já deixou bastante intrigado. Hum, As mensagens ocultas por trás das doenças. interessante. Sim, você não ouviu errado. Hum. Vamos tentar mudar a perspectiva e entender a doença não como um inimigo a ser combatido, mas como um tipo de guia em nossa jornada de autoconhecimento. Exatamente. É hora de desapegar daquela visão tradicional de que a doença é algo ruim e pronto. Vamos abrir a mente para uma nova perspectiva de saúde e bem-estar, uma que nos incentiva a prestar atenção aos sinais do nosso corpo e da nossa alma. Eu me lembro que, assim como muitos de vocês, eu via a doença como algo que precisava ser eliminado a qualquer custo. É. Mas com o tempo, a vida me mostrou que a cura vai muito além de simplesmente eliminar o sintoma, sabe? Sim, Envolve uma profunda transformação interna. totalmente. E essa transformação começa quando entendemos as três fases da doença: a energética, a funcional e a orgânica. A medicina tradicional, com seu foco em exames e diagnósticos, muitas vezes só se atenta à fase orgânica, que é quando as lesões já estão presentes. Mas a jornada da doença começa muito antes, com desequilíbrios energéticos que afetam o funcionamento do corpo como um todo. Então quer dizer que a doença é como um iceberg, e a medicina tradicional muitas vezes só enxerga a pontinha dele. Perfeito. A fase energética, que seria a parte submersa do iceberg, se manifesta em desequilíbrios no fluxo da energia vital, que circula pelo corpo através do sangue, do oxigênio e dos nutrientes. Para entender melhor, pense na energia vital como a força que te impulsiona, que te dá vitalidade. Se essa força está desequilibrada, o corpo fica mais suscetível a problemas. Entendi. É como se a doença fosse um sinal de alerta, um aviso de que algo não vai bem, como aquela luz de check engine no painel do carro, certo? Isso mesmo. Cada doença, com seus sintomas específicos, seria como uma luz diferente no painel, indicando qual sistema precisa de atenção. Uma dor de cabeça persistente, por exemplo, pode ser um sinal de estresse, enquanto dores nas costas podem indicar sobrecarga física ou emocional. Em vez de simplesmente tentar apagar a luz do painel, precisamos investigar o que está causando o problema. Mas se quando a gente faz exames e não detecta nada de errado, Aham, quer dizer que a dor é só coisa da nossa cabeça. nem sempre. Às vezes, o corpo está nos enviando sinais antes mesmo de a doença se manifestar fisicamente. É o que chamamos de fase funcional, a segunda fase do nosso iceberg. Nessa fase, as células, órgãos e sistemas já podem estar funcionando de forma inadequada, mesmo sem apresentar lesões visíveis. É nessa fase que muitos sintomas como dores crônicas, fadiga, ansiedade e distúrbios do sono aparecem. E o que causa esses desequilíbrios na fase funcional é só estresse. Na verdade, diversos fatores podem contribuir, como hábitos de vida inadequados, má alimentação, sedentarismo, estresse crônico, emoções reprimidas, traumas do passado, entre outros. É como se o corpo estivesse funcionando em modo de sobrevivência, com seus sistemas sobrecarregados e desgastados. Então ignorar esses sinais pode levar a consequências mais sérias no futuro. Exatamente. Se a gente insiste em ignorar os avisos do nosso corpo, a doença pode evoluir para a fase orgânica, que é a ponta do iceberg, o estágio mais avançado, quando as lesões se tornam visíveis e passam a ser diagnosticadas. Mas é importante lembrar que a doença não surge do nada. Ela é um processo gradual que se inicia muito antes dos sintomas físicos aparecerem. Então podemos dizer que a doença não é a causa do problema, mas sim uma consequência de algo mais profundo. Perfeitamente. A doença é o resultado de um desequilíbrio interno, de uma desarmonia entre corpo, mente e emoções. Para alcançar a cura verdadeira, precisamos ir além do tratamento dos sintomas, precisamos entender e tratar a raiz do problema. E como a gente faz para identificar essa raiz, essa causa profunda da doença? Aí que entra a psicossomática, que nos ensina a interpretar a linguagem do corpo, a decifrar os sinais e mensagens que a doença nos apresenta. Interessante. A doença nos convida a olhar para dentro, a investigar nossas emoções, os traumas do passado, os padrões de comportamento que nos impedem de viver plenamente. Parece que a chave para a cura é entender a nós mesmos, não é? Exatamente. E para iniciar essa jornada de autoconhecimento, um passo importante é cultivar a atenção plena, a consciência do momento presente, observando as sensações do corpo, os pensamentos, as emoções que surgem ao longo do dia. Preste atenção aos sinais que seu corpo envia, sem julgamento, sem resistências. O que a dor está tentando te dizer, o que a fadiga está te ensinando, o que a ansiedade está te mostrando. É como se a gente tivesse que reaprender a ouvir nosso corpo, né? E quando a gente prestar atenção nesses sinais, o que a gente pode descobrir? Podemos descobrir que a doença, muitas vezes, é uma forma de o corpo nos proteger de algo maior, de um sofrimento ainda mais profundo. É como se a doença fosse um mecanismo de defesa, um mal menor,
para evitar um mal maior, como dizia o médico e psicanalista alemão Georg Grodeck. Interessante essa ideia de mal menor, não é? E você teria algum exemplo prático disso? Claro! Imagine uma pessoa que se dedica excessivamente ao trabalho, negligenciando suas próprias necessidades, seus limites, suas emoções. O corpo sobrecarregado pode desenvolver uma doença para obrigar essa pessoa a parar, a repensar suas prioridades, a cuidar de si mesma. A doença, nesse caso, seria um convite ao autoconhecimento, uma oportunidade de reavaliar a forma como estamos vivendo. Faz muito sentido. É como se o corpo estivesse dizendo: ei, preste atenção em mim, eu preciso de cuidado. Mas e quando a doença é grave, ameaçadora? Como encarar a doença como mensageiro nessas situações? Em casos de doenças graves, a aceitação é fundamental para iniciar o processo de cura. Aceitar a doença não significa se resignar, mas sim reconhecê-la como parte da nossa história, da nossa jornada. A partir da aceitação, podemos começar a investigar os fatores emocionais, energéticos e espirituais que contribuíram para o desenvolvimento da doença, buscando tratamentos que atuem em todas as dimensões do ser humano. Então a gente precisa entender a doença como um processo de aprendizado, de transformação. Exatamente. A doença nos convida a repensar nossos valores, nossas crenças, nossos hábitos, nossa forma de nos relacionar conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. É uma oportunidade de despertar para uma nova consciência, de encontrar um novo sentido para a vida. Mas, e as limitações que a doença impõe? Como lidar com a dor, o sofrimento, a incerteza do futuro? As limitações impostas pela doença, por mais difíceis que sejam, podem nos levar a descobrir novas forças, novos talentos, novas formas de viver. A doença pode nos tornar mais humildes, mais compassivos, mais gratos pelas pequenas coisas da vida. E ao enfrentarmos a doença com coragem e determinação, podemos descobrir uma força interior que jamais imaginávamos possuir. Mas quando encontrar essa força interior em meio à dor e ao sofrimento? A força interior reside em cada um de nós. É uma fonte inesgotável de energia e sabedoria que podemos acessar a qualquer momento. Para acessar essa força, precisamos cultivar a fé, a esperança, o amor, a gratidão, a conexão com algo maior que nós mesmos. A fé nos dá força para acreditar na possibilidade da cura, mesmo quando tudo parece perdido. A esperança nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. O amor nos conecta com a fonte da vida, nos nutre e nos fortalece. A gratidão nos abre o coração para as bênçãos que já temos, mesmo em meio ao sofrimento. E a conexão com algo maior que nós mesmos, seja Deus, a natureza, a humanidade, nos dá um sentido de propósito, de pertencimento, nos ajudando a encontrar a paz interior. E como a gente pode aplicar essa nova perspectiva sobre a doença na nossa vida prática? Em primeiro lugar, precisamos assumir a responsabilidade pela nossa saúde, compreendendo que somos os protagonistas da nossa própria história. Isso significa fazer escolhas conscientes em relação à nossa alimentação, aos nossos hábitos, à nossa forma de lidar com as emoções, aos nossos relacionamentos. Em segundo lugar, precisamos cultivar autoobservação, atenção plena, a escuta do corpo, para identificar os sinais de desequilíbrio e agir preventivamente. E, por fim, precisamos buscar ajuda profissional qualificada quando necessário, para nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento e cura. Então a mensagem principal que a gente pode tirar dessa conversa é que a doença não é nossa inimiga, mas sim uma oportunidade de crescimento e transformação. Exatamente. A doença é um chamado a despertar, um convite a uma vida mais autêntica, mais plena, mais conectada com a nossa essência. E como você bem disse, a cura vai muito além dos sintomas. Envolve uma mudança profunda na forma como nos relacionamos com a vida, com o nosso corpo, com as nossas emoções. E essa mudança começa com a coragem de olhar para dentro, de encarar as nossas sombras, de acolher as nossas dores. Mas essa jornada de autoconhecimento não precisa ser solitária. Podemos contar com o apoio de profissionais qualificados que nos guiam nesse processo de cura e transformação. E também podemos contar com o apoio de pessoas queridas, que nos amam e nos acolhem em nossa vulnerabilidade. A cura é um processo individual, mas não precisa ser solitário. E para finalizar essa primeira parte da nossa conversa, gostaria de deixar uma pergunta para você, caro ouvinte, refletir. Você está disposto a ouvir a mensagem que a doença está te enviando? Essa é uma pergunta que realmente nos leva a repensar a forma como lidamos com a doença e com a vida como um todo. E para aprofundarmos essa reflexão, eu gostaria de trazer o trabalho de um médico que foi pioneiro na área da psicossomática, o Dr. Georg Grodeck. Ele defendia a ideia de que a doença pode ser um mal menor, um mecanismo de defesa do nosso corpo para nos proteger de um mal maior. Que interessante. E qual seria esse mal maior do qual a doença nos protege? Segundo Grodeck, o mal maior seriam os traumas emocionais não resolvidos, as feridas da alma que carregamos muitas vezes de forma inconsciente. Esses traumas, que frequentemente têm origem na infância, podem gerar bloqueios energéticos que afetam o funcionamento do corpo e contribuem para o surgimento de doenças. Então, a doença seria como um sintoma de algo mais profundo, um sinal de que a gente precisa cuidar das nossas feridas emocionais. Exatamente. Grodeck observou que muitos pacientes, ao adoecerem, experimentavam um alívio psicológico como se a doença tivesse
tivesse tirado um peso das costas deles. Não. Isso porque a doença, ao impor limites físicos, impedia a pessoa de continuar repetindo os padrões de comportamento que a levavam ao sofrimento emocional. É como se a doença fosse um mecanismo de autopreservação, uma forma de o corpo nos obrigar a parar e olhar para dentro. Sim. E para entendermos melhor essa dinâmica, a gente pode usar a analogia de uma panela de pressão. Imagine que a panela de pressão representa o nosso corpo e as emoções, os traumas e os conflitos internos são como um vapor que se acumula dentro dela. Se a pressão aumenta demais e a gente não encontra uma forma de liberar esse vapor, a panela pode explodir. A doença seria como uma válvula de escape, uma forma de liberar a pressão e evitar que a panela exploda. Nossa, essa analogia da panela de pressão é perfeita. E o que seriam as válvulas de escape, as formas de liberar essa pressão interna? As válvulas de escape podem ser diversas. O choro, o riso, o diálogo, a expressão artística, o contato com a natureza, a prática de exercícios físicos, a meditação, entre outras. O importante é a gente encontrar formas saudáveis de lidar com as nossas emoções, de expressar o que a gente sente, de liberar a pressão interna. Em vez de reprimir as emoções, a gente precisa aprender a acolhê-las e a lidar com elas de forma construtiva. Exatamente. Quando a gente reprime as nossas emoções, elas não desaparecem, apenas ficam escondidas como um vulcão adormecido. E mais cedo ou mais tarde, esse vulcão pode entrar em erupção, causando danos ainda maiores. A doença pode ser uma forma de esse vulcão entrar em erupção, de as emoções reprimidas encontrarem uma saída. E como a gente faz para identificar quais emoções estão presas, quais são os traumas que precisam ser curados? Aí entra o trabalho de autoconhecimento, de mergulho interior. A gente pode fazer isso por meio de terapia, de práticas de autoobservação, de meditação, de contato com a natureza. O importante é estarmos dispostos a olhar para dentro, a encarar nossas sombras, a acolher as nossas dores. E nesse processo de autoconhecimento, qual é o papel do perdão? O perdão é fundamental para a cura. Perdoar a nós mesmos e aos outros nos liberta do peso do passado e nos permite seguir em frente com mais leveza. Quando a gente carrega mágoa, ressentimento, raiva, a gente está preso ao passado e essa energia negativa pode se manifestar em forma de doença. O perdão não significa esquecer ou justificar o que aconteceu, mas sim libertar-se da dor do sofrimento que essas experiências nos causaram. Mas perdoar nem sempre é fácil, né? Como a gente faz para perdoar quando a ferida ainda dói. Perdoar é um processo e como todo processo leva tempo. É importante ter compaixão por si mesmo e entender que a cura leva tempo, que cada um tem seu próprio ritmo. A gente pode começar perdoando pequenas coisas, perdoando nós mesmos por nossos erros, perdoando as pessoas que nos magoaram sem querer. E aos poucos a gente vai expandindo essa capacidade de perdoar até chegarmos às feridas mais profundas. E como a gente sabe se já perdoou de verdade? Quando você consegue se lembrar da situação que te causou dor sem sentir raiva, ressentimento ou mágoa, quando você consegue olhar para a pessoa que te feriu com compaixão, com compreensão, é sinal de que o perdão aconteceu. E quando você se perdoa, quando se liberta da culpa, da autocrítica, da autopunição, você se abre para o amor, para a cura, para a vida. O perdão realmente é um ato de amor, de libertação. E falando em amor, qual é o papel do amor na cura? O amor é a força mais poderosa de cura que existe. Quando a gente se sente amado, acolhido, compreendido, nosso corpo se relaxa, nosso sistema imunológico se fortalece, nossa capacidade de cura se amplia. E quando a gente cultiva o amor por nós mesmos, quando a gente se aceita como a gente é, com as nossas luzes e sombras, a gente se abre para a cura, para a felicidade, para a vida plena. E como a gente faz para cultivar o amor próprio, para se aceitar como a gente é, com todas as nossas imperfeições? O primeiro passo é reconhecer que somos seres imperfeitos, que todos nós temos qualidades e defeitos. Em vez de buscar a perfeição, que é uma ilusão, a gente pode buscar a autenticidade e sermos nós mesmos sem máscara, sem disfarces. E para isso a gente precisa se conhecer, se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade interior. E como a gente faz para se conectar com essa essência, com essa verdade interior? A gente pode fazer isso através da meditação, do yoga e de práticas de autoconhecimento, de contato com a natureza. O importante é silenciar a mente, acalmar o turbilhão de pensamentos e ouvir a voz do nosso coração, a voz da nossa intuição. Então a chave para a cura está em a gente se conectar com nós mesmos e ouvirmos a voz do nosso corpo, da nossa alma. Exatamente. A doença muitas vezes surge quando a gente está desconectado de nós mesmos, quando a gente ignora os sinais do nosso corpo, quando a gente vive no piloto automático sem questionar, sem refletir sobre os sentidos da nossa vida. E como a gente faz para sair desse piloto automático para viver com mais consciência, com mais presença? A gente pode começar prestando atenção às pequenas coisas, aos detalhes do nosso dia a dia. Saborear cada mordida da comida, sentir o vento no rosto, observar as cores do céu ou ouvir o canto dos pássaros. Quando a gente está presente, consciente do momento presente, a gente sai do piloto automático e passa a viver com mais intensidade, com mais alegria, com mais gratidão.
Que lindo. É como se a gente estivesse redescobrindo a vida, né? E nesse processo de redescoberta, qual é o papel da gratidão? A gratidão é um poderoso antídoto para a doença. Quando a gente foca no que a gente tem de bom, no que nos faz feliz, no que nos faz sentir gratos, a gente eleva a nossa energia, a gente fortalece o nosso sistema imunológico, a gente atrai mais coisas boas para a nossa vida. A gratidão é um estado de espírito que nos conecta com a abundância do universo, com a beleza da vida, com a felicidade. Que incrível. A gratidão realmente transforma a nossa forma de ver o mundo, né? E falando em transformação, como a gente faz para transformar as crenças limitantes que nos impedem de alcançar a cura? As crenças limitantes são como programas mentais que nos sabotam, que nos impedem de realizar o nosso potencial de viver a vida que a gente deseja. Para transformar essas crenças, a gente precisa primeiro identificá-las, tomar consciência de como elas nos influenciam. E depois a gente pode questioná-las, desafiá-las, reprogramá-las com crenças mais positivas, mais fortalecedoras. E como a gente faz para reprogramar essas crenças para instalar novas crenças que nos impulsionem em direção à cura? A gente pode fazer isso através de afirmações positivas, de visualizações criativas, de técnicas de PNL, de contato com pessoas que nos inspiram, de leitura de livros que nos elevam. O importante é bombardear nossa mente com mensagens positivas, com imagens inspiradoras, com pensamentos que nos fortaleçam. Parece que a chave para a cura está em mudar nossa forma de pensar, de sentir, de agir, né? Exatamente. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda a nossa realidade. E para mudar nossa mente, a gente precisa estar disposto a questionar os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos hábitos. A gente precisa estar disposto a sair da zona de conforto, a experimentar coisas novas, a se desafiar. E nesse processo de mudança, de transformação, qual é o papel da nossa família? A família é o nosso primeiro grupo social, o lugar onde a gente aprende a amar, se relacionar, lidar com as emoções. Mas a família também pode ser fonte de traumas, de conflitos, de padrões de comportamento disfuncionais que nos impedem de ser felizes. E como a gente faz para lidar com os traumas familiares, para se libertar dos padrões negativos que a gente herdou? É importante entender que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona com ele. A gente pode fazer terapia familiar, constelação familiar, ou simplesmente ter conversas francas e honestas com os nossos familiares, expressando os nossos sentimentos, as nossas dores. O importante é buscar a reconciliação, o perdão, a cura das feridas do passado. Então a cura é um processo que envolve não só a nós mesmos, mas também as pessoas que nos cercam. Com certeza, a gente está todo interligado, a gente é todo parte de um sistema maior. Quando a gente cura nós mesmos, a gente contribui para a cura da nossa família, da nossa comunidade, do mundo. Que lindo! É como se a cura fosse um ato de amor que se expande e que contagia todos ao nosso redor. Exatamente. E quando a gente se abre para o amor, para a compaixão, para o perdão, a gente está abrindo espaço para a cura acontecer em todos os níveis do nosso ser. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, eu gostaria de deixar uma pergunta para você, caro ouvinte, refletir. Quais são os males maiores que você está evitando enfrentar? Essa é uma pergunta profunda que nos leva a uma autoanálise sincera, não é? Muitas vezes a doença surge quando a gente tenta evitar confrontar questões difíceis, né? Nas nossas vidas. É verdade, Adel. E essa fuga pode se manifestar de diversas formas, né? Como workaholicismo, vícios, relacionamentos tóxicos. A gente acaba buscando escapes para não lidar com a raiz do problema. É isso aí. Exatamente. E quando a gente faz isso, o corpo ele acaba encontrando uma forma de nos forçar a encarar essas questões, né? Manifestando a doença, como se ele dissesse, chega de fugir. É hora de olhar para dentro e resolver o que precisa ser resolvido. Mas encarar essas questões, como você disse, exige muita coragem, né? Às vezes é mais fácil continuar na zona de conforto, mesmo que isso signifique conviver com a doença. Sem dúvida, é um processo desafiador. Mas é importante a gente lembrar que a cura, ela está ao nosso alcance e que nós temos poder de trilhar esse caminho, né? Da transformação. E nesse processo, qual que é o papel da responsabilidade pessoal? Muita gente acredita que a cura depende apenas do médico, do remédio, da terapia. É fundamental a gente entender que a responsabilidade pela nossa saúde é nossa. O médico, o terapeuta, o medicamento, todos eles podem nos auxiliar. Mas a mudança real, ela acontece quando a gente assume o protagonismo da nossa própria cura. E como é que a gente faz para assumir esse protagonismo? Por onde a gente começa? Em primeiro lugar, a gente precisa estar disposto a olhar para os nossos hábitos, para as nossas escolhas e identificar o que precisa ser mudado. Muitas vezes, a doença ela surge como consequência de um estilo de vida desequilibrado, né? De hábitos nocivos que a gente cultiva ao longo do tempo. Então a gente precisa ter uma postura ativa em relação à nossa saúde, né? Não basta só ir no médico quando a gente está doente. É isso aí, exatamente. A gente precisa se tornar co-criadores da nossa saúde, fazendo escolhas conscientes em relação à alimentação, ao sono, ao exercício físico, ao manejo do estresse, aos relacionamentos que a gente cultiva. E como é que a gente faz para lidar com a culpa? Que muitas vezes surge quando a gente adoece. A sensação de que a gente fez algo errado, de que a gente não se cuidou o suficiente. É importante ter compaixão por si mesmo. Entender que a culpa não nos leva a lugar nenhum.
Todos nós erramos, a gente faz escolhas que nem sempre são as melhores. E isso faz parte do processo de aprendizado. O importante é aprender com os erros, perdoar a si mesmo e seguir em frente. Mas e quando a doença já se instalou? Ainda dá tempo de reverter o processo. Olha, nunca é tarde para iniciar o processo de cura. É claro que, dependendo do estágio da doença, a reversão completa pode não ser possível. Mas, mesmo em casos de doenças crônicas, é possível melhorar a qualidade de vida, reduzir os sintomas e viver com mais bem-estar. E como é que a gente faz para encontrar força, né? E a motivação para iniciar esse processo de cura, mesmo diante de um diagnóstico difícil? A força e a motivação, elas vêm de dentro, do nosso desejo de viver, de ser feliz. É importante a gente lembrar que a vida é um presente e que cada dia é uma nova oportunidade da gente fazer escolhas que nos levem em direção à cura, à felicidade, à realização. Mas às vezes a dor, o medo, a angústia, tudo isso parece nos dominar, nos paralisar e fica difícil encontrar essa força interior. É compreensível se sentir assim. Nesses momentos, é fundamental buscar apoio, seja de amigos, familiares, grupos de apoio, profissionais da saúde. A gente não precisa enfrentar essa jornada sozinho. Existem pessoas que podem nos ajudar, nos guiar, nos dar força para seguir em frente. E que mensagem você deixa para os nossos ouvintes que estão passando por esse processo de cura, de transformação? A mensagem que eu deixo é de esperança, de fé, de confiança na capacidade de cura que existe dentro de cada um de nós. A doença pode ser um momento difícil, mas também pode ser um momento de despertar, de reavaliação, de ressignificação. Acredite na sua força interior, no seu poder de cura e siga em frente com coragem, determinação e amor. Que lindo! E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que vocês não estão sozinhos nessa jornada. Busquem apoio, se conectem com pessoas que vibram na mesma frequência e acreditem no poder da cura. A vida é um presente e a cada dia a gente tem a oportunidade de fazer escolhas que nos levem em direção à saúde, ao bem-estar e à felicidade. E você, caro ouvinte, o que escolhe hoje? Essa é a pergunta que fica. A escolha é sua. Esperamos que essa conversa tenha plantado sementes de esperança e inspiração em seus corações. Até a próxima, queridos ouvintes.